Vamos embora. Bom, já começamos, na verdade. Já começamos. Boa noite, meus amigos. Hoje vamos conversar sobre... O que você tá rindo já, cara? Sei lá. É Hoje... estranho a gente falar coisa séria. Hoje nós vamos conversar sobre Banksy e sobre... Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Banksy, essa figura lendária, digamos assim, e um pouco sobre a arte de rua também, que eu acho que o Banksy acaba sendo um tópico dentro da própria arte de rua e dentro da própria arte, né? Então, acho que a gente comenta um pouco sobre isso. É legal porque é legal. Tem muito. Adriano, muito boa noite, meu amigo. Como é que você tá? Boa noite, tudo bem? Vamos falar sobre Banksy e arte como protesto, mas a arte já não é protesto? Deveria ser, ou não. Já largou assim, né? Já começou assim. Já começou. Muito boa noite, Peruso, meu querido amigo. Boa noite, amigos. Um prazer estar novamente junto a vocês nessa jornada. É isso aí. É isso aí mesmo. É isso aí. E aí, Germano, como é que você tá? Fala, meus queridos. Prazer enorme estar com vocês. Infelizmente, não presencialmente, mas por voz. Então, aquele abraço a todos. Aquele abraço. Então, o que eu acho que a gente pode começar comentando é justamente isso que o Adriano falou. Acho que a gente pode tentar entender, definir rapidamente, que senão nós ia ficar umas 2 horas aqui, o que é a arte. A arte, basicamente, para mim, ela é uma expressão de sentimento criada para gerar uma expressão de sentimento em alguém. Não sei se vocês concordam comigo. Adriano, Claro, mais ou menos isso? Claro, com certeza. O que me chama muita atenção é a arte. A arte em todo o seu período histórico, ela sempre teve o ar de protesto. Ela sempre foi algo que, ela colocada ao público, ela gera um desconforto. Isso pode ser um desconforto num sentimento bom de apreciação, como a própria arte do Michelangelo, né? Ela provoca até hoje quem entra na Capela Sistina e vê aquela arte, como simplesmente você pode ficar chocado quando você vê numa parede qualquer abandonada algum objeto, um instrumento jogado, e você vê a pintura do Banksy, né, a arte de rua, e aquilo te choca, te provoca. Então, isso também... Então, o paralelo da arte, já inserindo a questão do Banksy, pode ser vista como não apenas a arte do Banksy como protesto, mas o Banksy como uma continuidade da arte, uma arte realmente contemporânea. Sim, exatamente. Peruso, Germano, o que vocês querem adicionar? Cara, não sei, eu acho que o Adriano falou muito bem. Vou me abster de adicionar qualquer outro comentário. É difícil eu falar depois do que o Adriano fala, né? É difícil. Tem que deixar o Adriano por último. O Adriano sempre fica por último aí. Então, avançando um pouco nessa ideia de protesto, eu acho que a arte de rua, a gente tem que definir um pouco, quem faz história, Adriano sabe qual é que é, tem que definir um pouco o corte, sim, porque pintura em parede existiu desde caverna, então vamos se ater à urbanização. Então a arte de rua, ela pertence a uma cidade, a área urbana. E aí, falando... inserindo o Banksy é um artista que não se sabe a personalidade, o nome desse cara, se sabe que ele é um artista e que ele começou fazendo grafite nos anos 80 e 90 na Inglaterra, e a partir daí ele começou a viajar o mundo fazendo a sua arte. A questão da arte de rua é um pouco diferente da arte erudita, porque a arte erudita, como o Adriano citou Michelangelo, a gente tem um projeto, se tu pega, por exemplo, uma estátua, é um projeto de duração, ele é feito para ser duradouro e perdurar perante o tempo com a assinatura desse cara. A arte de rua, por ser um ambiente, um campo extremamente vivo e mutável, o que foi pintado na parede hoje, daqui a 5 minutos pode estar vandalizado, digamos assim, pode estar pintado por cima, pode ter sido apagado. Né? Essa é a grande questão. Sim. Então, o Banksy, além de tudo, de não revelar a sua própria identidade, o seu CPF, digamos assim, esse cara conseguiu criar uma assinatura sem assinar sua própria obra, sabe? De fazer um desenho e a partir disso tu reconhecer que esse desenho é do cara. E sim, eu acho que dentro
a própria ideia do Banksy é um pouco o que gera com o Daft Punk ou com o Slipknot, que é a questão de tu proteger a tua identidade. Querendo ou não, isso cria um misticismo enorme em volta da pessoa. Não só pela arte do Banksy, mas de tu criar uma coisa que ninguém sabe de onde é, e gerando a especulação, a mente humana automaticamente ela vai pra tu tentar saber o que é. Tipo, tu tem um medo. A tua cabeça tenta criar uma resposta pra isso. E se tu não sabe quem é esse cara, tem um microfone soprando muito forte. Acho que é do Germano. Se tu não sabe uma resposta pra isso, a tua cabeça vai querer achar quem é. Então existem várias teorias de quem é esse cara e tal, né? Germano, o que você acha? Cara, tu falou essa questão da galera identificar a arte dele. Quando eu tava pesquisando sobre o tema, eu vi um negócio bastante legal, que meio que ele juntou um grupo de pessoas e ele mostrou pra eles, tipo, a arte dele, entendeu? E daí, por exemplo, quando surge algo novo, pra comprovar que, sei lá, isso é um Banksy, é uma obra do Banksy, essa galera já sabe já sabe os traços dele pra identificar o que é uma réplica ou não também, né? Porque hoje em dia muita gente tenta copiar e vender a obra dele como se fosse, né? Porque ninguém sabe quem é e ele, teoricamente, não assina, né? Sim, sim. Peruso, alguma coisa? Então, eu vou gastar todo o meu arsenal que eu posso falar agora no início já. Então vocês não me perguntem mais nada depois. Mas então tu se intromete, pode ser? Que daí eu não vou ficar te perguntando. Você fala, Tá né? bom, pode ser. Então continua aí, depois eu vou falar o que eu quero falar. Now the world don't move. E acabou. E foi isso a contribuição. Não, tô brincando. Adri, o que você tem a adicionar? Eu ia continuar falando sobre a questão da arte urbana, né, da street art, que ela tem uma característica muito forte, né? E apesar do Banksy ter, parece que, remodelado ela, que é algo que ainda a gente tem novos e muitos Banksys nas nossas cidades, às vezes, quando a gente passa, né? A gente ainda não vamos entrar nessa distinção, mas é só para a gente delimitar o objeto, né? Muitas vezes a gente tem aquela outra a arte como protesto através da pichação, né? Com seus códigos, né? Que elas são bem diretas entre quem está colocando isso. Para quem está externo e não conhece esse tipo de arte, a gente fica ali e considera apenas uma sujeira na parede, né? No muro, um borrado. Mas para isso tem certos códigos, né? Então, e símbolos. Já a arte que está mais próxima do Banksy, que eu quis comentar, que há muitos Banksy nas nossas cidades, né, a serem descobertos, mas que não são tão valorizados assim, é a stencil art, né, que é você pegar uma chapa de raio-x, aquele plástico, você recortar ela e você remodelar um símbolo em cima, né, uma imagem, né, você modificá-la. A partir disso, parece que o Banksy tem algo muito maior, né, não sei como é feito necessariamente a arte dele porque são de tamanhos maiores, né? E ele tenta jogar muito com o público isso. E, sobretudo, o que está baseado a arte dele? A arte como protesto. A gente falou muito como protesto, mas a ideia central do Banksy é que, na verdade, quem realmente quebra as regras na sociedade, não é quem não cumpre as regras sociais, mas quem cumpre as regras sociais acaba realmente descumprindo as regras, se é que vocês me entendem. Não entendi. Tenta me explicar para se eu tivesse 3 anos de idade, por favor. Ou seja, muitas vezes a gente entende como... Vou dar um exemplo muito, muito, muito prático. Justiça, quem cumpre a lei não faz justiça, apenas cumpre a lei. Entende? O advogado ele não faz justiça, nem o juiz. Ele cumpre a lei. Ou seja, muitas vezes a lei é uma norma, uma regra aplicada por convenção social, mas não necessariamente ela tem um valor de justiça no sentido social, que aquilo é algo que, ao menos que seja buscado, muitas vezes é buscado pelo legislador, mas não consegue atingir. Que aquilo seja algo que realmente busque digamos, uma equidade na sociedade. Não uma igualdade, uma equidade. Equidade seria a gente entender que outras pessoas elas têm suas diferenças e a gente vai tentar equiparar isso para que ambas as suas diferenças eles fiquem iguais. Seria uma questão de equidade, se não estou equivocado.
é nesse sentido que o Banksy, por isso que o Banksy coloca, por exemplo, a imagem aquela da menina revistando o militar, com ele com a arma do lado, ela fazendo a revista. Ou seja, na verdade, aí está implícito que quem está descumprindo alguma coisa ou está errado, né, na questão de uma moralidade que ele entende, é o policial, é o militar. Né? A própria questão a própria questão famosa, a imagem dele de protesto aquela, de guerrilha, não está jogando molotov, está jogando flores. Sim. Isso tem um simbolismo por trás disso. Quando está jogando molotov, não é apenas destruir o inimigo, tem muito mais por trás daquilo. Entende? Sim. É nesse sentido. Então essa pessoa não está necessariamente quebrando as regras. Sim, o que parece é que o Banksy ele pega vários elementos da atualidade, é muito atual, né? É sempre muito atual a discussão. Ele pega elementos da atualidade e joga com elementos ou muito mundanos ou extremamente diferentes do que a gente tá vendo. Exatamente isso que tu falou, Adri. Então, tu vê, a revista ela não é feita pelo policial, porque o policial é instruído a revistar, então é pela criança que tem uma ingenuidade. Só que aí tu entra pra várias discussões, que essa é a proposta dele. Então, tipo, porra, por que tu tá revistando um militar? Esse cara deve ter feito alguma coisa errada. E sabe, só porque a criança é criança, ela não pode, mas não somos todos humanos. E aí tu entra pra várias discussões. Acho que esse é o grande diferencial dele, cara. Eu acho que eu entendi o que tu quis dizer. Que não necessariamente o Banksy ele tá quebrando vários parâmetros, ele tá fazendo as pessoas pensarem sobre eles, né? De certa forma. E sobretudo contra o sistema. Contra o sistema. Né? Sim. O que, Gê? Cara, eu acho que, tipo, isso resume mais ou menos o tema do podcast, meu. Tipo, cara, quando ele faz isso, ele faz arte. Por quê? Porque a gente tá aqui debatendo, só que daí, por exemplo, o cara vê uma criança revistando. Para alguns ele vai passar e vai ser só uma criança revistando, não vai querer buscar entender. Ou, tipo, por que um policial precisa necessidade de ser revistado também? Ou porque uma criança ingênua que não teria nada a ver está revistando policial. Tipo, essa é a gigantice do cara, entendeu? Sim. São várias... Ele expressa isso onde teoricamente as pessoas teriam mais acesso, que é na rua. Só que, tipo, muitas vezes a gente não... Também é uma crítica, porque muitas vezes a gente tá tão ligado no nosso cotidiano, na nossa rotina, que a gente pode passar várias vezes pelo mesmo muro e muitas vezes nem se ligar o que tá acontecendo em volta. E isso não deixa de ser uma baita crítica. Por isso que eu admiro tanto o grafite, sabe? Sim. Sim, pô, tu deu um exemplo muito bom, que eu tava pensando nisso antes, assim, cara, sei lá, viajei uns 8 anos pra Santa Maria todo mês, digamos, ou sei lá, cada 2 meses. Depois que eu fiz uma viagem, eu sempre dirigindo, então me atento à estrada. Depois que eu fiz uma viagem de carona, é outra viagem, porque tu começa a olhar pras coisas. E aí, quando tu pega na tua cidade, pô, vai de carro pro trabalho todo dia, ou tu segue o mesmo percurso, se torna automaticamente uma coisa cotidiana. E aí quando tu pega um elemento que te faz pensar sobre o teu próprio cotidiano, é muito louco isso. Cara, aqui em Palmeira, a nossa cidade é muito pequena, a gente não tem tanta... A gente não vê, ou não tem, ou a gente não vê, mas tantos painéis ou incentivos à cultura dessa forma, sabe? Mas, cara, tô andando de carona, quando eu tô andando de carona com vocês, vem, tipo, um pet shop que não existia há 2 anos e eu nunca tinha visto isso, porque ao mesmo tempo que a gente transforma o nosso meio, a gente é parte dele, e aí quando tu não mexe nele, ele vai continuar da mesma forma, tá ligado? Então, a arte de rua, ela surge justamente como isso, ou é uma coisa muito bonita de se ver, ou é uma coisa que te traz um questionamento, ou sei lá, é muito comum os caras fazem muita arte em volta de metrô ou de trem, ou parada de ônibus, porque é um lugar que tu vai estar sem fazer nada. Transitando, vai transitar também, vai divulgar também aquela arte, que todo mundo vai transitar e ver aquela arte, né? Sim, exatamente. E aí quando tu começa a transformar o teu ambiente e começa a ser notado, isso começa a ganhar um valor. E aí a gente entra numa discussão que tem num documentário muito legal, tinha no Netflix, saiu, que é o Saving Banksy, que são pessoas que entenderam que a arte de rua ela é mutável, então o que eu fiz aqui, ela não é feita para durar, é aquela discussão sobre diferente do erudito, não é feito para durar, só que as pessoas entenderam que isso é muito valioso, e aí tem no vídeo, assim, o Banksy fazendo uma pintura num muro de concreto, tá ligado? No outro dia vem um cara, manda uma empresa lá e recorta o muro, e leva o muro para casa. Sabe? E aí tu contrapõe, tu abre para uma outra discussão, porque tu, ao mesmo tempo que tu contrapõe a ideia da coisa ser urgente, da arte ser urgente e ela não ter um valor,
tu tá valorizando muito a obra do cara. Então, independente da forma que tu veja pelo status financeiro e da tua própria arte, ou tu veja pelo status de que isso se tornou super valioso, o Banksy ganha dos dois lados. Tá ligado? É muito fodido. Mas eu tava vendo um negócio muito massa que a gente, não sei se é cultura ou não, mas tipo, geralmente o cara faz um grafite e muitas vezes o outro grafiteiro faz algo por perto, algo próximo. Existe esse tal de rixa, mas eu tava lendo, cara, que na Inglaterra apagaram um grafite do Banksy na cidade, tá ligado? E a galera parou, politizaram algo que era proibido, tipo, tu remover uma obra do Banksy, que, tipo, virou patrimônio da cidade, sabe? Entendi. E daí uma vez uma empresa, olha o que é foda daí, por exemplo, o Banksy, a obra dele agora, ela é assinada em, tipo, tu não pode remover uma obra do Banksy, porque teoricamente ele já é reconhecido, ele já tem mais valor pra cidade. Agora, por exemplo, tinham 2 grafites do lado. Uma empresa foi remover esse grafite do lado, só que acabou removendo do Banksy. E daí isso gerou muita treta, até multa pra empresa que apagou o grafite do cara. Só que daí, tipo, já entra naquela questão da arte de rua. A arte de rua é só valorizada quando o artista é valorizado, a arte só é importante quando a gente conhece o nome de quem fez, ou, tipo, é mais pelo significado, pela beleza não, né? Mas, tipo... Pelo valor, né? Pelo valor da arte. Sim. Só um pouquinho, o Peruso ia falar alguma coisa, desculpa. Eu ia, mas o Germano veio bem e eu até vou complementar o que ele falou, porque assim, ó, pegando essa linha da contradição, o próprio conceito da arte, de tu fazer arte na rua, tu tá numa linha tênue entre o vandalismo e a arte. E é o mesmo sentido que toda a arte pega do conceito de tu querer desafiar o status quo, e enquanto tu não definiu bem o que é arte, o que é vandalismo, e tu desafia o status quo no sentido de que o que tu, como vocês usaram exemplo antes da menina revistando o militar, alguém me ajuda aí que não tá vindo a palavra, mas mas é isso. O próprio sentido de tu fazer a arte na rua, tu já tá desafiando aquilo que nós como sociedade já temos definido, entendeu? É subversivo, de certa forma. Exato, tu tá numa arte mostrando a subversão, enquanto tu já tá sendo subversivo. É meio que um negócio autofágico, assim. E tipo, entra naquela grande questão da arte de rua, que tipo, até hoje a galera debate, tipo, porque a pichação é considerado crime, o grafite já é considerado arte. Então, tipo, tu ir lá e definir a pichação não sendo arte, também é desconsiderar a expressividade, tá ligado? Exatamente. Deu pra captar. Então, com certeza. Eu posso te dar um exemplo, muito bom isso que vocês falaram. Assim, ó, partindo disso que o Peruso falou e disso que tu falou também de tu tirar ou não um recorte. Em 2015... 2015 vamos pegar São Paulo, 2015 é a gestão do Dória. O Dória mandou cinzentar, pintar de cinza o maior mural de grafite da América Latina, porque tinha feito numa gestão de um opositor. E aí surgem várias questões. Primeiro, se isso já foi considerado, digamos, pelo Estado, e aí o Estado sendo a arte, né, o Estado validando aquela arte, recebi uma mensagem do Peruso, derrubei e vi na tua camisa, não tem problema. Tá tudo certo. Mas assim, quando o Estado valida e dá assim, ok, isso é arte, por que na outra gestão tu vai lá e tu acaba com isso? Porque se demorou... Primeiro, o grafite já é arte. Aí tu tem uma exposição a céu aberto, é a maior da América Latina. E aí tu vai lá e tu apaga isso. E aí ficou horrível, ficou cinza. Aí o cara foi lá e mandou pintar de novo, sabe? Tu já acabou com uma expressão artística. Tu não tem como refazer uma coisa que é genuína, tá ligado? E aí... E tu pagar pra alguém fazer por cima de novo, depois perde todo sentido também, né? É uma canalice, né? Fala, Adri. Tá, e qual é o ponto que tu quer chegar com esse essa colocação? Eu me perdi, eu acho que desculpa que o Peruso derrubou vinho na minha camisa. Aonde eu quero chegar é que, assim, a gente tem um ponto bem estabelecido de o que é arte, e aí
que é a expressão, é o grafite. Aí quando o Estado valida, o que leva o próprio Estado a ir lá e apagar? Porque não é o interesse se essa arte é bonita ou não, é outra coisa. Foge do escopo da arte e vai pro político. E aí a própria população, tipo, reclamou, mas assim, reclamou mais ou menos, né? Porque era bonito, mas tava deteriorando, mas deixa que deteriore. Então, Sim. a questão da arte urbana é que ela entra exatamente na questão que o Peruso falou, da subversão por causa da própria política do Estado, né? Então, muito do que a galera faz de rua também tem a emoção de tu tá fazendo uma coisa que não é proibida. É tipo tu usar uma Legal, droga né? ilícita, tá ligado? Sim, entendi. E eu acho que tem muito nesse sentido. Não, tudo bem. Tem muito nesse sentido aí, eu tava lembrando o tempo todo, né? Não vamos entrar nesses pormenores aqui, mas de quanto essa arte também a gente pode parafrasear o Bauman, e quanto essa arte é líquida também, entende? Porque, como o Germano colocou ali, você está passou num local e você não viu. Passou uma vez e viu, aí semana que vem você vai passar, nossa, eu vi que tinha alguma coisa na parede, ou naquela garagem pintada e não tá mais. Eu acho que a ideia da arte urbana, ela em si, ela não é para ser durável, não é para ser guardada. Aquilo é algo naquele momento que te passa um sentimento, te passa uma ideia de algo que te instiga. Eu acho que isso tá muito ligado à mesma proposta que o Banksy gostaria. Tem também a ideia de subversão, com certeza, porque daquela motivação instantânea, seja aquela motivação de paixão ou um furor desenfreado para fazer algo que está realmente subvertendo o sistema, que a própria arte ela vai colocar algo a mais nisso, né? No caso da stencil art, que ela vai colocar algo em algum lugar que não é permitido. Porque no momento que você tem algo que é permitido, né, aquela subversão ela parece estar minorizada. E o próprio Banksy, a questão dele ser desconhecido e a arte dele não se popular, porque, que nem foi comentado, o Banksy, ele já virou algo que é um patrimônio. Mas como assim, né, patrimônio? Mas então, ele surgiu como do underground, agora é mainstream. Agora a gente tá num outro campo. Então, ele, como mainstream, como alguém conhecido, ele tem permissão, mas muitos outros não têm permissão. Vão apagar, talvez, um espaço para liberar para talvez o Banksy vá fazer naquele lugar, vamos deixar aquele lugar aberto para ele fazer. Mas outra pessoa não vai poder ele fazer. Outro artista que talvez seja um novo Banksy. E outra coisa. Não, desculpa. Pode falar. Não, e concluindo, a ideia da arte como algo fugaz, a arte urbana, algo fugaz mesmo, ela é para ser isso mesmo. Ela é para ser colocada ali e amanhã depois ser pintada por cima. Seja por alguém que quer a sua parede limpa, clean, ou por alguém que queira fazer um novo grafite por cima, liberar para alguém, pintar para alguém fazer um novo grafite por cima, outro artista, ou o mesmo artista. Porque eu acho que passa muito essa ideia. Agora, eu vou sintetizar isso com a famosa, que outro dia até o Germano colocou no stories dele, a obra do Banksy sendo leiloada e ela sendo triturada. Vamos entrar agora vamos poder discutir sobre isso também, se isso foi planejado para valorizar ainda mais, ou aquilo mesmo é uma ideia sobre como a arte deve ser apreciada. Para mim, eu fico com o segundo ponto, como a arte deve ser, não vou colocar um jogo de marketing pessoal dele, assim como a arte ela deve ser contemplada. É algo para te contemplar o momento, sabe? Então entra muito na ideia do líquido, né? Então é aquilo que você vai contemplar e sumiu. Então você já teve aquela experiência ali, depois você não tem mais ela. Eu acho que passa muito essa genuidade, algo sui generis, algo de um momento. Eu acho fantástico aquele vídeo porque no ato dele fazer isso propriamente, ele já fez também outra arte, tá ligado? Quem sabe até maior que o que tava sendo leiloado. Porque, tipo, a expressão, tipo, eu entendi aquilo como, cara, como assim vocês vão leiloar uma obra de arte e botar um valor numa obra de arte, tá ligado? E tá aqui, ó, pá, sendo rasgado. É algo que não tem valor, então. No caso, o valor é um valor que não é pagável. Seria isso? E daí, tipo, só que é foda como o feitiço vira contra o feiticeiro, né, meu? Porque agora o dono da arte, a arte tá muito mais valorizada, sabe? Então, tipo, uma merda isso também, porque o cara... Mas, cara, eu discordo um pouco. Grafite dele, quem faz grafite na rua não quer lucrar com essa arte, sabe?
Eu discordo um pouco. Assim, primeiro voltando um pouquinho que tu falou, assim, eu achei muito foda a questão de tu... Não, o Banksy não pode ser retirado, mas o grafite do lado pode. Porra, é a mesma coisa, cara, tu pegar um artista de rua, tá tocando, e aí do lado para um cara de uma banda, um músico muito foda, Bob Dylan tá tocando do lado. O cara que tá tocando violão, o primeiro, ele não pode tocar, mas o Bob Dylan pode? Porra, mas a ideia é que a música possa ser tocada, não o artista. Então, isso que tu falou do vira contra o feiticeiro, eu entendo, mas eu não concordo muito, porque assim, o que que tu lembra? Vamos só contextualizando para quem não conhece. O Banksy não vende a arte dele porque é uma arte de rua e é justamente o que a gente falou, é uma coisa que tem que ser vista e não ser comprada. Ela é diferente de uma arte encomendada. Então, o que que a gente lembra disso? O Banksy pegou e vendeu uma arte dele, ou chegou na mão do comprador, foi a leilão no museu, e na hora que bateram o martelo, tinha um dispositivo no quadro, na proteção do quadro, que cortou até a metade, tipo, triturou até a metade da obra. O que que a gente lembra disso? A gente lembra que o Banksy fez isso. É um ato de arte. Então, não necessariamente para ele tá interessando se valorizou ou desvalorizou, porque, mais uma vez, é um ato do Banksy sendo lembrado, tá ligado? É o que eu falei no começo, ele não perde. Então, tipo, puta, é a arte recebendo um valor. Cara, compra quem quer. Eu também não concordo com essa forma, porque se ela é feita no meio da rua, ela é para ficar no meio da rua. Mas, novamente, eu acho que sai aquela visão de o Banksy poder e os outros não poderem fazer. Cara, e aí a gente entra... A gente só tá entrando em discussão, mas acho que é legal comentar isso, que assim, tu pega os gêmeos aqui do Brasil, são 2 irmãos, obviamente gêmeos, que são, cara, eles são, assim, um dos maiores nomes, se não os maiores do grafite mundial, tá ligado? E ninguém conhece eles aqui no Brasil. Por que a gente não conhece? Porque a gente não valoriza o que é nosso. E porque a gente não entende que grafite, pintar a casa dos outros na rua ou pintar prédio da prefeitura é arte. E se a gente não entende como arte, a gente entende, como o Peruso falou, como vandalismo. Se esses caras são vândalos, eles não são artistas. Se eles não são artistas, eles não podem ser levados em conta. Porra, cara, a gente tem, tipo, os maiores nomes, tá ligado? Aqui. E ninguém sabe quem são esses caras. Só que esses caras estão indo pra França dar aula. E aí o Banksy, a própria comunidade inglesa, e aí se tornou mundial, entendeu que esse cara tá fazendo as pessoas pensarem sobre o que tá amarrando elas. Sabe? E a gente não tem isso com os gêmeos. Sei lá. Sim, tanto que os gêmeos, teoricamente, eu acredito que estejam no cenário há mais tempo que o Banksy. Eu fui descobrir porque eu comecei a gostar do Banksy. E que foi tu que me mostrou, né, Rodrigão? Os gêmeos pintaram uns castelos, não foi? Uns castelos na Europa? Não foi? Sim. Pintaram, sim. Né? Só que eu entendo que essa arte do gêmeos, eu estou querendo reduzir mais, circunscrever mais nosso objeto, né? Ainda eu acho que a arte dos gêmeos entra num outro tipo de arte. Dentro do grafite, não que não seja arte. Eu me refiro à própria arte da imagem, entende? Porque a deles ainda, eles têm o grafite, mas o grafite, digamos assim, um grafite tradicional. Né? Não que não te faça pensar, mas o Banksy tem uma proposta bem centralizada. E interessante que o Matheus colocou ali, que a Inglaterra entendeu aquilo como arte, não sei até que ponto tornar o Banksy acessível é para estimular outras pessoas a fazerem esse tipo de arte crítica, né? É redundante a arte crítica, né? Porque a arte em si ela é sempre crítica, né? Mas colocar esse tipo de arte do stencil art como algo para que outros também façam e sigam esse caminho dele. Olha, a gente está valorizando aqui que vocês continuem fazendo isso, porque isso faz a gente pensar. Isso faz o tempo todo a gente pensar. E também porque a arte de rua, ela é algo que aí pode ser discutido muito, é um trabalhinho de museologia, né? Ela é acessível a todos. Sim. Você não precisa ir ao museu, a um lugar específico, a uma galeria. Ela tá acessível a todos. Ela não tem uma distinção social. Ela permite que todos possam ir ali e contemplar ela. O tempo que ela ficar. O tempo que ela ficar exposta, né? Ela não seja por intempéries, né, do tempo, a chuva, né, alguma sujeira que cubra ela, mas ela está acessível a todas as pessoas. Mas, Adri, eu entendi, eu concordo com o que tu falou, de que a arte dos gêmeos e a do Banksy, elas se diferenciam. Mas o que eu tava falando não era
só sobre o objeto, mas se a gente vai discutir o próprio objeto, cara, digamos que visualmente os gêmeos eles usam muito mais cores, os desenhos costumam ser um pouco maiores, né? Ou, sei lá, variam, mas tem, tipo, pinturas monumentais deles de monumentos mesmo, o próprio castelo. Então, assim, vamos lá. Em tese, isso seria, entre aspas, mais bonito e chamaria mais a atenção das pessoas. Se esses caras fazem coisas bonitas, eles deveriam ser valorizados porque eles não estão botando um militar beijando o outro, tipo, dos policiais, do Kissing Cops lá, do Banksy. Só que, da mesma forma, eles não são, entende? Então, se eles estivessem fazendo uma obra, uma crítica dura, como o Banksy estava fazendo, talvez esses caras não tivessem nem metade de reconhecimento, porque ia ser tentar cortar as asinhas desse cara antes, ou ia ser muito mais valorizado. Mas a questão é, acho que ela é um pouco mais abrangente sobre fazer arte na rua sem ter permissão. E aí, um dos caras, tipo, os gêmeos fora do Brasil, eles viraram os caras gigantes. E aqui é tipo, sim, os caras fazem grafite. Não, cara, não é só isso. Tá ligado? Os caras estão... Eu vi esses dias no Instagram deles, cara, eles treinando letra, sabe? Escrevendo o próprio nome milhares de vezes, sabe? Os caras estão tentando, eles estão se puxando e não se acostumam com a ideia da arte, assim. Mas é uma questão cultural, né, meu? Propriamente, tipo, a gente não liga tanto pra questão de arte no Brasil, eu acredito, cara, em comparação ao fora. E também tem aquele babação de ovo pro que é gringo também, sabe, meu? Mas o reconhecimento do cara, eu acho que ele ficou mais conhecido por ser um cara crítico, entendeu? Sim. Os desenhos do James, pelo que o cara analisa, tem um pouco de crítica, mas tem vários que é o que tu falou, é beleza, sabe, cara? É um negócio bonito, atrativo pros seus olhos. Mas quando tu passa no meio da rua e tu vê, por exemplo, aquele desenho que eu acho muito irado, que é uma criança embaixo e uma criança em cima, tipo, um apoiando no outro para pegar a lata de grafite, onde tá escrito, proibido grifar, é crime. Não sei se você conhece. Sim. Tipo, ele se tornou crítico e ele se tornou crítico num lugar onde a galera analisa muito a arte, meu. Então, a galera dá mais valor para isso, sabe? Sim. E, tipo, no Brasil, a gente não... Cara, eu realmente não sabia quem eram os gêmeos até falar contigo. Sim. Peruzinho, eu vi que tu deu um grito. Precisa de alguma coisa? Não? Eu queria comentar, eu até mutei meu microfone aqui, só para tu poder me chamar. Eu acho que entra nisso, no que o Germano falou de ninguém querer pagar pau, o motivo de até hoje o Banksy tá em no anonimato, né? Porque ele, justamente para querer fugir disso. E isso eu acho que é um dos motivos que confirma a tua tese de que o objetivo dele lá quando destruiu aquela obra não era valorizar a obra, mas passar essa mensagem de que a obra é o momento que tu tá nela. E acho que ajuda muito a parte de ele estar em anonimato com isso, porque ninguém sabe quem é o Banksy até hoje. É porque tu se cria um culto em cima do nome e não da imagem, do rosto. E aí, cara, Exato. É a questão do Daft Punk, nada me tira da cabeça. Daft Punk é bom, só que assim, os caras são os robôs e quem são esses caras? E tu começa a questionar, sabe? Mas, meus amigos, já estouramos nosso tempo. O que temos de considerações finais? Alguém tem alguma coisa? Não, e só pra dizer que o anonimato, tipo, só adicionando ali, o anonimato faz com que tu preste muito mais questão na arte do que na celebridade, né? Porque, por exemplo, se ele divulga o nome dele, muita gente, sei lá, tipo, vai ficar interessado com a vida pessoal dele, vai ficar interessado, sei lá, no número de seguidores no Instagram, quem conhece, o que ele faz. Tabloides britânicos piram, hein? Oi? Tabloides britânicos piram, hein? Sabendo quem é a pessoa, querendo saber. Imagina o The Sun descobrindo quem é o Banksy. Imagina o Cidade Regional descobrindo quem é o Banksy. Nossa senhora, Palmeiras ia efervescer. Mas então, meus amigos, Adri, tu quer adicionar alguma coisa? Ou podemos... Não, na verdade não. Até o momento acho que foi bem produtivo nosso papo. Na verdade, algo ainda que me chama muita atenção é as coisas como protesto, né? E como elas são colocadas utilizando objetos da rua, um pedaço de marquise,
um pedaço descascado de parede, um hidrante, algum cano velho. E como isso, geralmente as imagens deles são... Eu sempre, o tempo todo, tentando ver algum protesto que tem em cima disso, né? Sim. Mas eles nunca são de graça. Sim. Não é apenas... talvez ele tenha caído num erro muito grave, né? Mas nunca é apenas a arte pela arte. A arte da apreciação, por exemplo, né? De apreciar uma imagem que seja apenas bela, né? Apenas bela com belos contornos, belas cores. Ela tem alguma coisa assim que ela tá com o intuito de te dizer alguma coisa, de te provocar. E tu passar e tu, nossa, eu não quero ver isso. Né? Nossa, eu tenho que ver isso. É pra te modificar. É contra o sistema o tempo todo. Sim. Peruso, tu acha que a Evidências é um fruto de... A música Evidências é um ato de subversivo da dupla sertaneja? Tu que adora essa música? Valduga, primeiro assim, ó, não vou botar palavras aqui, senão o YouTube vai cortar nosso episódio. Mas assim, ó, para finalizar a participação, quem tiver interesse, pesquisa aí sobre o Toniolo, que é a versão porto-alegrense do Banksy. Uhum. Clássico. Opa, vou pesquisar. Germano, o teu adeus. O meu Deus, cara, dizer que dava pra ficar tranquilo, mas um tempão falando sobre arte de rua, sobre Banksy, até porque, tipo, eu tinha separado várias coisas pra falar e a gente acabou, eu nem, sei lá, eu tinha uns 6 tópicos aqui, consegui falar de um, sei lá, e pra dizer que arte é isso, né, meu, inquietante e cabe muita discussão sobre ela. Dá pra fazer um parte 2 qualquer hora, sem problema nenhum. Adri, teu adeus. Não, o meu adeus fica aí, continue contemplando a arte, né? A arte é um estado de espírito, né? Exato. Adriano, tem que te deixar por último, é verdade. Tudo, né? O que eu digo agora? Eu digo, gurizada, muito obrigado por terem nos ouvido e eu tenho uma revelação pra fazer. Fala, bro. Eu sou o Banksy.